Olá, tudo bem? Eu sou a professora Esther Santos e é um prazer estar aqui com você para mais uma aula. Desta vez, um módulo novo. Estamos iniciando mais um módulo do nosso curso de psicoterapia. E esse novo módulo, ele vai tratar a respeito de temperamentos, caráter e personalidade. E iniciando essa apostila, nessa aula nós vamos estar falando sobre temperamento. Pois bem, temperamento, caráter e personalidade têm conceitos diferentes, ou seja, distintos, mas estão interligados. E é isto que a gente vai aprender hoje. Talvez por essa razão as pessoas fazem algumas confusões entre esses termos. Muitas vezes criam estereótipos e realizam julgamentos por conta dessa confusão que fazem. As pessoas usam este termo aleatoriamente, mas a psicologia estabelece limites claros entre um termo e outro, ou seja, entre temperamento, caráter e personalidade, pois eles representam diferentes aspectos, ou seja, modos de como eles se apresentam. Cada um se apresenta de uma forma no que diz respeito à experiência humana. Vamos entender cada um deles, fazendo uma revisão etimológica de termos, a utilização histórica e o ponto de vista da psicologia científica sobre suas diferenças e suas semelhanças. Por isso, hoje, vamos estudar um pouco mais sobre temperamento. O que é temperamento? Os temperamentos são aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento, ou seja, vão caracterizar a forma como nós agimos em nosso comportamento. Há uma relação com a nossa forma de ver o mundo, os interesses, as habilidades e os valores de cada um de nós. Cada temperamento possui suas particularidades para tornar cada pessoa única. Guarde bem isto. Cada pessoa tem um temperamento. Uma pessoa é mais animada a ponto de contagiar um ambiente. Outra é mais estressada e se irrita com mais facilidade. Um líder é nato, ou seja, já nasceu com aquela aptidão, com aquela capacidade. Outro já é mais quieto, mais retraído, prefere ficar nos bastidores. Daí dá para a gente perceber, aluno e aluna que está assistindo essa aula, que há uma diferença nos temperamentos. Há uma diferença nos comportamentos das pessoas. Cada ser humano tem um temperamento diferenciado. Quando falamos de temperamento, nos referimos à dimensão biológica. E eu quero aqui chamar a sua atenção para esta parte, para que você entenda com claridade e sonoridade acerca de como se forma o temperamento. Então, quando falamos de temperamento, nos referimos à dimensão biológica, ou seja, influências genéticas que cada pessoa recebe, ou seja, que cada pessoa herda de seus progenitores. Talvez você se recorde agora daquela aula de genética lá do colégio, em que você estudou a respeito de genes. Então a nossa formação física, ela se dá da união de gene do nosso pai, da nossa mãe, né? Os gametas, os genes, eles se formam, né? O encontro ali se forma com características tanto da mãe quanto do pai, por exemplo, com relação aos nossos olhos, com relação à cor da pele, e assim vai. Então o que acontece? Ocorre também no temperamento influências genéticas que herdamos do nosso pai e da nossa mãe, da nossa avó, de repente. Sabe aquela história? Minha filha tem um gênio forte. Puxou a avó, puxou o avô, puxou a mãe,
puxou o pai. Por quê? Porque nós temos essa herança genética. E também não é só genético, ela é instintiva, ou seja, procede do instinto. Então o temperamento, quando falamos do temperamento, não só falamos de herança genética, mas também do instinto de cada pessoa, do instinto da personalidade. Quando falamos de personalidade, estamos nos referindo ao conjunto de características psicológicas que determina o padrão de pensar e de agir de cada pessoa. Então nós vamos falar ainda nesse módulo, em aulas futuras, a respeito de personalidade. E quando nós falamos de personalidade, vamos entender, vamos nos deter no fato de que estaremos falando sobre individualidade pessoal e social de cada pessoa. Guarde bem isso. Mas o que nós queremos nos referir aqui é que o temperamento, ele se dá pela herança genética, pelo instinto da personalidade de cada pessoa, que se manifesta entre outros fatores. Pois bem, é importante a gente saber que as influências ambientais interagem com base temperamental, gerando recursos que diferenciam uma pessoa de outra. Então, as questões ambientais, as influências ambientais também acabam interferindo no temperamento das pessoas. Agora, uma coisa importante aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para este assunto que está na nossa apostila, no fato de que o temperamento é determinado pela herança genética, né? Influências recebidas, conforme nós acabamos de ressaltar aqui. E isso influencia de forma significativa o funcionamento do sistema nervoso e endócrino do nosso corpo. Vou repetir aqui. O temperamento é determinado pela herança genética e isso influencia de forma significativa o funcionamento dos sistemas nervoso e endócrino, ou seja, a influência relativamente distintas dos nervos neurotransmissores, ou seja, o que são os nervos neurotransmissores? São moléculas, uma substância química que são liberadas pelos nossos neurônios. Elas são liberadas e elas se encontram aonde? Elas se encontram nas chamadas vesículas neurais do nosso cérebro. Essas moléculas, substâncias químicas, são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso e neurônios. Olha só que interessante. Podemos herdar o sistema nervoso, tipo, por exemplo, uma pessoa que é muito nervosa, podemos herdar isso? Sim, podemos herdar. E isso interfere no nosso sistema, no nosso temperamento, né? No sistema temperamental de cada ser humano. A herança genética influencia o sistema nervoso e o endócrino. O que seria o sistema endócrino? O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o nosso corpo até chegar nos órgãos-alvos. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. Olha só que interessante. Também, não só a herança genética que influencia o sistema nervoso e endócrino, mas também outros aspectos inatos. Que aspectos são esses? São aspectos que pertencem à pessoa desde o seu nascimento, ou seja, aspectos congênitos e naturais. Pois bem, as diferenças individuais podem gerar variações em diferentes características. Olha só, as diferenças individuais podem gerar variações em diferentes características. E vou citar aqui um exemplo.
a hiperatividade do sistema nervoso simpático. E o que é o sistema nervoso simpático? O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo gasto de energia do nosso corpo. Sabe aquele momento em que a pessoa fica numa situação de fuga, uma situação de nervosismo muito grande, que as suas pupilas ficam dilatadas, né? Ocorre sudorese, ocorre uma liberação de adrenalina, uma broncodilatação, um aumento cardíaco. Qual é o sistema que é responsável por essa liberação? É o sistema simpático. Então, a hiperatividade do sistema nervoso simpático favorece o aparecimento de sentimentos como ansiedade. Olha só, enquanto as pessoas introvertidas se caracterizam por níveis cronicamente baixos de ativação cortical. O que seria a ativação cortical? Seriam os impulsos elétricos que promovem a integração funcional do cérebro. Interessante isso. De acordo com o modelo PEN, né? PEN, que é psicotismo, extroversão e neuroticismo, descrito por Hans Eysenck, psicólogo. Nós não vamos deter aqui, inclusive ele fala sobre os As da personalidade, porque isso aqui é assunto para um outro módulo que que nós ainda vamos estudar a respeito das teorias da personalidade. Porém, estamos apenas assim discorrendo para que você tenha uma noção, né? O Hans, o psicólogo Hans, ele falou a respeito dos As da personalidade, que As são esses: afetividade, atividade no sentido de excitação e atenção. Pois bem, vemos aqui pela apostila que para Mary Rothbard, psicóloga, e Marilyn Bates, psicóloga também, todas as diferenças de temperamentos derivam desses três As que nós vamos estudar futuramente. Para os psicólogos Buss e Plumbing, temperamento é o conjunto de traços observáveis desde os primeiros anos de vida da criança, né? Do ser humano, influenciados em grande parte pela genética, olha só, estáveis ao longo da vida, né? Então, para esses psicólogos aqui, o temperamento é um conjunto de traços que a pessoa adquire desde o nascimento e ele perdura, né, no que diz respeito à herança genética, conforme nós já falamos, e perdura a longo prazo da vida. Esta definição não é muito satisfatória, por questão da diferença de traços de temperamento de outros traços da personalidade, que nós ainda vamos estudar sobre isso. É o temperamento que torna a pessoa extrovertida ou introvertida, que faz com que a pessoa tenha interesse por esporte, outra por música, outra por arte. Viu como o temperamento influencia bastante? Essa é a razão, inclusive, de estarmos abordando novamente as questões de temperamento, né, que nós já estudamos conforme vimos no módulo de psicologia pastoral. Lembra que foram estudados os tipos de temperamento? Só que deste momento agora, né, neste módulo, nós estamos indo um pouco mais a fundo para que você, aluno, entenda, sabe? Porque você vai precisar disso para lidar com pessoas que virão no seu consultório. Mais um pouquinho aqui você vai entender tudo isso. O temperamento influencia todas as nossas ações, desde os hábitos de sono, estudo ou hábitos alimentares, e mesmo na forma como vivemos. Olha só, a forma como a gente vive no dia a dia, como nós nos relacionamos ou comunicamos com outras pessoas. Olha a importância de se conhecer o temperamento.
A educação familiar, o processo de socialização e a motivação exercem grandes influências, mas o temperamento é aquilo que, a par da cor dos olhos e de outras características físicas, ou seja, assim como tanto quanto as nossas características físicas, também nos acompanha para a vida toda. Está bem? Ao analisar o tipo de temperamento que mais condiz com nossas características, tendências emocionais, humor, personalidade, conseguimos compreender muitas coisas a nosso próprio respeito. É importante que a gente tenha esse conhecimento. E ter conhecimento influencia diretamente no modo de como nos relacionamos com o próximo e como nós lidamos com a vida. Olha só que interessante. O temperamento está ligado às particularidades do nosso comportamento. Isso aí é uma coisa bastante evidente, né, na vida das pessoas. Cada ser humano possui um tipo de temperamento. Existem 4 temperamentos principais: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Essa divisão surgiu por volta de 400 anos antes de Cristo, embasada por Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina. Desde então, esse assunto tem sido objeto de estudo por muitos psicólogos, neurocientistas e também por filósofos. Uma coisa aqui que é importante a gente aprender hoje é que aprender a ciência dos temperamentos é um meio para um autoconhecimento, ou seja, é mais uma forma que nós temos de nos conhecer, conhecer a nós mesmos. Daí a importância de aprender as ciências dos temperamentos. A pessoa que conhece o seu temperamento terá em suas mãos as ferramentas necessárias para começar a adquirir o seu autodomínio. Então, conhecer o temperamento é se autoconhecer. Conhecer o temperamento é conhecer ferramentas para ter um autodomínio sobre si mesmo. Além disso, principalmente para os terapeutas, olha você, futuro terapeuta, principalmente para os terapeutas, aquele que possui a capacidade de discernir o temperamento do seu paciente será capaz de ajudá-lo e compreendê-lo melhor. Eu vou inclusive repetir isso aqui, está na nossa apostila. Principalmente para você, terapeuta. Aquele que possui, o terapeuta, o profissional da área da saúde, que possui a capacidade de discernir os temperamentos do seu paciente, será capaz de ajudá-lo e compreendê-lo melhor. Entendeu aí a importância de estarmos estudando um pouco mais a fundo acerca disso? Cada temperamento possui características de combinação entre os elementos quente, frio, seco e úmido. Hipócrates, o pai da medicina, desenvolveu a teoria dos humores na Grécia Antiga, deduzindo os 4 elementos primários do universo. E quais são eles? Terra, ar, fogo e água. 4 qualidades: calor, frio, úmido e seco, as quais foram relacionadas 4 humores corporais. Quais são eles? Sangue, fleuma, bile branca e bile negra. Bastante interessante essas associações. O temperamento possui pontos fortes e pontos fracos. Inclusive, quando estaremos falando sobre isso na apostila, né? Você vai estar estudando isso. Entendo que você está com a apostila aí à mão. São indicados através das reações humanas esses pontos. Então,
Vou aqui repetir que os temperamentos possuem pontos fortes e pontos fracos. E esses pontos eles são indicados de acordo com as reações humanas. Temperamento colérico. Pessoas que buscam expandir e liberar energia, têm habilidades para a liderança e gostam de desafios. Estamos aqui agora vendo os principais desafios, né? Os principais temperamentos que constituem desafios para que a gente aprenda e entenda o que cada temperamento pode proporcionar de forma positiva e de forma negativa e onde podemos melhorar, né? Quais são os caminhos a seguir. Então, eu estou falando aqui do temperamento colérico. Pessoas, que tipo de pessoas são? Pessoas que buscam expandir, liberar energia, têm habilidade para liderança e gostam de desafios. São pessoas que são ambiciosas, explosivas, impulsivas, mas são planejadoras e são dominadoras. Como o fogo, que é o símbolo que representa o colérico, são objetivas, explosivas. O fogo descontrolado pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas, quando controlado, nos aquece e nos dá segurança. Agora, o temperamento melancólico. Como são as pessoas? São pessoas que são sólidas, profundas, consistentes, tal como a rocha. São persistentes, buscam a ordem e a estrutura. São difíceis de convencer e de conviver. Precisam buscar maior envolvimento. Assim como a terra, que é a simbologia que representa o melancólico, a característica é de repouso e resistência. A terra pode ser um local de prazer, de ervas daninhas, né? É mais um local de pragas, mas se controlada, pode se tornar um local onde as melhores sementes são plantadas, elas podem germinar e dar bons frutos. A pessoa não controlada, né, o melancólico, que é a pessoa não controlada, se torna uma pessoa pessimista, crítica e antissocial. Esses são os pontos negativos. Mas aqui o ponto positivo poderá ser, se controlado, esse temperamento poderá ser obstinado, sensível e leal. A pessoa melancólica, ela é uma pessoa tímida, mas também é artística. É solitária, mas também é uma pessoa detalhista, introvertida e tem dificuldade de se expor em seus sentimentos. Pois bem, e o temperamento fleumático? O temperamento fleumático ele é representado pela simbologia da água. E como são essas pessoas? São pessoas que buscam repouso, adaptando ao exterior. São tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar a qualquer ocasião. São organizadas, diplomáticas, são rodeadas de amigos, como a água que se adequa ao ambiente. Precisam tomar cuidado para não ser tão passivas, porque essas pessoas fleumáticas têm características de muita passividade em relação à vida. Elas precisam ter iniciativa, são observadoras, preferem não manifestar suas opiniões em público. A água, ela é represada e quando represada, ela torna grande geradora de energia. O fleumático, não controlado, fica acomodado, desmotivado e indeciso. Mas ele, em desenvolvimento, ele pode se tornar consistente, eficiente e uma pessoa confiável. Olha que bacana. Agora, e o temperamento sanguíneo? Ele é representado pela simbologia do ar. E como são essas pessoas? São pessoas que são envolventes, são pessoas que também liberam energia,
são alegres, extrovertidas, espontâneas e são o centro das atenções, são falantes e são de fácil convivência. Agora, o sanguíneo, ele precisa se cuidar para não ser inconveniente. O ar poluído, inclusive você aí na sua apostila, gostaria que você tirasse a vírgulazinha da palavra, depois da palavra poluído, e colocasse depois da palavra mata. Porque o sentido dessa frase é exatamente este que eu vou dizer aqui para você. O ar poluído mata. Tá? O ar limpo restaura o ambiente e salva vidas. Uma vírgula colocada em lugar errado, ela muda o sentido da palavra. Por isso que eu estou pedindo para você fazer uma pequena correção aí na sua apostila e colocar a vírgula, tirar a vírgula do poluído e colocar depois a palavra mata. Por quê? O ar poluído mata. Essa vírgula representa mas, entendeu? O ar limpo restaura o ambiente e salva vidas. O sanguíneo não controlado torna-se inseguro, barulhento, exagerado, mas pode se tornar agradável, simpático e otimista quando controlado. O temperamento não muda, mas pode ser controlado. Eu vou explicar aqui para você um pouquinho. É preciso compreender que o temperamento pode ser representado, né? Ele pode representar a consciência interior de cada ser. E é através dele que podemos formar a nossa personalidade. Eu gostaria de comentar aqui com você, já no final da nossa aula, que inclusive na página 8 da apostila, Galeno, ou Cláudio Galeno, como era conhecido, foi um médico e filósofo romano que ganhou muita popularidade no período romano por conta de suas descobertas relacionadas à medicina. Inclusive, foram responsáveis por influenciar a ciência médica ocidental por longos períodos. A psicologia entende que o temperamento é uma estrutura fixa e que não muda, conforme nós estávamos falando sobre isso. Não muda temporariamente. E ao contrário do que muitos pensam, ele se difere da personalidade que sim pode sofrer mudanças. No caso, é preciso compreender que o temperamento pode representar a consciência interior de cada ser. E é através dele que podemos formar a nossa personalidade. Estou aqui revendo, inclusive, isso que eu acabei de ver aqui com você. Por isso que ao ter conhecimento sobre o temperamento que possuímos, conseguimos moldar alguns dos nossos comportamentos. Isso aqui, quando eu estava falando, que é preciso compreender que o temperamento pode ser representado, né? Ele pode representar a consciência interior de cada um. E é através dele que podemos formar a nossa personalidade. Por isso que ao ter conhecimento sobre temperamento, que o temperamento que nós possuímos, conseguimos moldar os nossos comportamentos. Então, é importante ter o conhecimento sobre o temperamento, porque a pessoa vai poder moldar, sabe, o seu comportamento. É possível, no entanto, trabalhar o nosso temperamento sem ferir os valores e a nossa consciência. Eu acredito que aí deu para você entender, né? Que o temperamento ele não muda. Pode ser proveniente de herança genética. Pode ser proveniente, né, digo eu, da nossa questão da personalidade, instinto da personalidade. E pode provir também, ser proveniente ele pode provir de herança que nós temos ao nascer. Mas ele não muda, mas ele pode ser
moldado. Ele pode ser trabalhado sem ferir os valores e a nossa própria consciência. Então essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula.